você acompanha conosco, a partir de agora, uma conversa sobre um esforço de aumentar a participação feminina na política brasileira. Quem conversa conosco sobre o assunto é justamente o senador Aníbal Diniz, ele que tem um projeto que trata desse tema. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Hoje o senhor anunciou em plenário um projeto de sua autoria para colaborar com a participação feminina, abrir esse campo para as mulheres. Como é que é esse projeto? Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. É um prazer sempre voltar aqui à TV Senado e bater um papo com as pessoas que estão sempre assistindo e sempre interessadas na política brasileira e a gente, na medida do possível, tentando trabalhar da maneira mais transparente possível para fazer com que as pessoas fiquem inteiradas de tudo que está acontecendo aqui no Senado. A nossa proposta é uma proposta muito simples e diz respeito exatamente a uma forma concreta de fazer com que as mulheres tenham maior espaço de participação na política. Porque os esforços feitos até aqui são esforços muito limitados e ficam muito, digamos assim, no nível do discurso. Por exemplo, a legislação eleitoral de hoje, ela impõe que a cada gênero é assegurado no mínimo 30% nas chapas proporcionais. Quer dizer, cada partido ou coligação tem que apresentar uma chapa na disputa proporcional com no mínimo 30% de cada gênero. Ocorre que os partidos, na realidade, não fazem uma priorização da presença feminina. E nós temos o resultado disso, uma Câmara dos Deputados com 513 deputados e 43 deputadas apenas, né? No Senado Federal, de um universo de 81 senadores, nós temos 10 senadoras, né? Então, na realidade, hoje a gente tem 13, 14% de participação das mulheres entre os 81 senadores. No momento em que o Brasil tem uma presidenta, não é? Exatamente. Houve uma redução dessa participação no Congresso. Exatamente. Então, eu entendo que esse esforço todo de aumentar o número de candidatas mulheres nas chapas proporcionais ainda não surtiu o efeito. E eu trouxe uma proposta específica para o Senado. Por que o Senado? Porque as eleições para senador são as únicas que são majoritárias e tem uma exceção, que a cada 8 anos nós temos uma eleição para 2 senadores. Então, nesse caso, sendo uma eleição majoritária, que a cada 8 anos tem 2 vagas, o meu projeto prevê que será uma vaga destinada a candidatas mulheres e outra vaga destinada a candidatos homens. Tenho certeza que essa alteração na lei eleitoral vai trazer uma contribuição imensa para o aumento da participação da mulher na política e principalmente para o aumento da representação da mulher no Senado Federal. Imagine só que se nós conseguirmos aprovar essa matéria em 2014, eu tenho certeza que se a gente estabelecer um calendário de priorização para essa matéria, nós conseguimos aprovar lá no Senado, nós conseguimos aprovar essa matéria em 2014, se isso acontecer, no ano de 2018 nós vamos ter eleições para o Senado com 2 vagas. Já em 2019 poderemos ter o Senado Federal representado com no mínimo 33% de senadoras do sexo feminino. Nossa, a diferença isso seria grande. Muito importante. Muito grande. Bem significativo. Olha, eu acabei de falar hoje à tarde, conversei com pessoas do Instituto Patrícia Galvão, que é um instituto que faz pesquisa sobre a mulher na política, sobre a importância da mulher na sociedade e sobre as questões específicas relacionadas às políticas voltadas para o empoderamento das mulheres. E o feedback que a gente teve foi de encantamento. As pessoas gostaram muito dessa proposta e eu tenho certeza que nós vamos mobilizar organizações da sociedade civil, Brasil afora, de todos os estados, no sentido de defender essa proposta. E tenho certeza que os senadores, que são majoritariamente homens, vão apreciar com muito carinho essa proposta, porque é uma forma de nós, homens, rendermos a nossa homenagem e também nos darmos conta de que nós temos uma dívida histórica para com as mulheres. As mulheres não podem, sendo mais da metade da representação nacional, sendo as mulheres as que têm a maior carga de trabalho, porque têm que, ao mesmo tempo, compatibilizar o trabalho fora, com o cuidado de casa, com o acompanhamento da agenda escolar dos filhos. Imagine só, as mulheres são as que são mais exploradas e têm menos, digamos assim,
assim, espaço de participação nos ambientes de decisão que são as casas legislativas. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que nós vamos ter, sim, o apoiamento necessário para a aprovação desse nosso projeto de lei do Senado, número 132, que faz uma alteração na lei eleitoral, assegurando que, nas eleições para o Senado Federal, em que estiverem em disputa 2 vagas para o Senado, uma vaga será disputada por mulheres e a outra vaga disputada por homens. E tenho certeza que assim as mulheres aumentarão consideravelmente a sua presença aqui no Senado Federal, e eu vou ficar muito feliz por saber que dei uma contribuição histórica, porque o Brasil precisa sair dessa situação vexatória em que ele se encontra, porque países com menos importância econômica e estratégica que o Brasil têm maior participação da mulher na política que o próprio Brasil. Então nós precisamos fazer com que o Brasil dê um salto adiante aprovando essa matéria. O senhor acredita que isso também deva trazer alguma mudança no relacionamento entre os partidos e as mulheres? Com certeza, com certeza. Por quê? Porque hoje, da forma como a legislação está, os partidos se dão digamos assim, ao direito de... Eles preenchem as suas chapas com os candidatos competitivos e depois chamam mulheres só para cumprir a exigência legal, ou seja, não há priorização na eleição de mulheres. A partir do momento que nós estabelecemos que nas eleições para o Senado, em que tiverem 2 vagas, uma vaga é para a mulher, todos os partidos vão ter que preparar os seus melhores quadros do sexo feminino para disputar essas vagas. E o mesmo, eu quero anunciar aqui, quero apresentar também uma proposta, porque eu separei Câmara do Senado justamente para a gente tentar ter maior, digamos assim, agilidade na apreciação dessa matéria. Mas eu vou apresentar também uma proposta para que diga respeito à participação das mulheres na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas e Câmaras de Vereadores, no sentido de que os 30% que são hoje assegurados, 30% mínimo de representação de cada sexo nas chapas inscritas, sejam, na realidade, 30% de vagas, que a gente tem as casas legislativas do Brasil com a garantia de que no mínimo 30% sejam representação do sexo feminino. Senador, eu queria aproveitar a sua presença aqui, não perder essa oportunidade de celebrar aqui com o nosso telespectador uma vitória de toda a região do Amazonas, mas também uma vitória sua, que é autor de uma proposta de emenda à Constituição que procura reparar, vamos dizer assim, uma falta que o Estado tinha com um brasileiro que teve um procedimento heróico durante a Segunda Guerra, que é o soldado da borracha. Na realidade, eu não sou autor da matéria, né? Eu fui o relator dessa PEC na Comissão de Constituição e Justiça. E me sinto muito feliz porque consegui fazer um entendimento que envolveu todas as bancadas, envolveu todas as lideranças, e teve um momento tenso, inclusive na relação com o Palácio do Planalto, mas a gente conseguiu a solidariedade do senador Eduardo Braga, que foi fundamental nessa negociação. E nós conseguimos melhorar a PEC 61 que veio da Câmara, porque ela veio com o seguinte teor: ela concedia R$25 mil de indenização para os soldados da borracha ou seu dependente, que são 13 mil ao todo, envolvendo os estados do Acre, Rondônia e Amazonas. A proposta trazia uma indenização de R$25 mil, mas tirava o vínculo ao salário mínimo, porque eles recebem como indenização 2 salários mínimos por mês. E a proposta previa o fim desse vínculo, estipulando, estabelecendo o valor de R$ 1.500. O que ocorre? Como nós temos uma política de valorização do salário mínimo muito interessante no Brasil, com o primeiro aumento do salário mínimo, eles ficariam no prejuízo. Então, nós fizemos uma emenda aqui no sentido de garantir os R$25 mil de indenização, mas no que diz respeito ao desvínculo do salário mínimo, a gente fez uma emenda supressiva, mantendo o que está no artigo 54 do ato das disposições constitucionais transitórias e mantendo o vínculo ao salário mínimo. Portanto, os soldados da borracha, com a PEC que nós aprovamos hoje, eles vão receber R$25 mil de indenização, e nós vamos lutar junto ao governo federal para que seja criadas as condições orçamentárias e seja assegurado o mais depressa possível esse pagamento. E além dos R$25 mil, eles vão continuar
com a garantia do vínculo ao salário mínimo. Vão receber mensalmente o benefício de 2 salários mínimos reajustados a cada momento de reajuste do salário mínimo. O senhor veio dar uma entrevista para nós quando essa articulação ainda estava sendo feita desse grande empenho e hoje a votação foi por unanimidade no plenário, que também é bem raro, né, senador? Olha, esse é um dos aspectos que me faz ser tão apaixonado pela política. É essa capacidade da gente construir consensos. Eu acredito muito na política feita a partir da construção de consensos. A gente provar que tal caminho é possível congregar a todos na defesa dessa tese. Por quê? No início se defendia, na proposta da senadora Vanessa Graziotin, quando era ainda deputada federal, ela defendeu que os soldados da borracha recebessem um valor igual ao dos segundo-tenentes das Forças Armadas, que foram exatamente os valores estabelecidos para os pracinhas que foram para a Segunda Guerra Mundial. Depois nós tivemos uma proposta intermediária da deputada Perpétua Almeida de estabelecer 7 salários mínimos. Só que todas essas propostas esbarraram na não condição orçamentária do governo federal, por isso o governo federal era contra. E nós